Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Nesse vídeo, vamos fazer uma revisão de trigonometria. Vamos definir seno, cosseno, tangente, usando um triângulo retângulo, que é o jeito tradicional que a gente aprende no colégio. Então, vamos ter esse triângulo aqui com catetos A e B, hipotenusa igual a C, e vamos marcar um certo ângulo θ. Como é que é a definição do seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao θ é o A, então é A sobre a hipotenusa, que vale C. Então essa é a continha que a gente faz. O seno de θ é igual a A sobre C. De modo similar, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, o outro cateto fica B sobre C. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, dá A sobre B. Às vezes no colégio não é tão enfatizado a cossecante, a secante, a cotangente, mas elas aparecem muito nos cursos de cálculo. São conceitos simples. A cossecante é o inverso do seno. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Nesse caso, dá C sobre A. A secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. O conceito é simples assim, não tem muito o que inventar, não. É um pouco diferente para quem não viu no colégio, mas relaxa porque não envolve uma dificuldade adicional. Só um conceito a mais. Vamos ver uns exemplos numéricos aqui. O seno desse ângulo θ vai ser 4/5, cateto oposto sobre hipotenusa. Dá 0,8. O cosseno, 3/5. A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, 4/3. A cossecante, como eu já tenho o seno, eu posso simplesmente calcular o inverso do seno, 1 sobre 0,8. Dá 1,25 essa conta. A cotangente é o inverso da tangente, dá 0,75. É simples assim, os conceitos básicos são esses. Agora vamos começar a ver algumas propriedades. Uma propriedade muito básica é o seno dividido pelo cosseno. Vamos ver o que acontece se a gente colocar as definições aí. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então a gente está dividindo uma fraçãozinha pela outra. Dividir fração é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, só que aí a gente corta as hipotenusas, né? E sobra cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que essa é exatamente a definição de tangente. Então é isso. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Seno sobre cosseno é igual a tangente. Isso é uma propriedade básica, muito importante, vale a pena memorizar. Existem outras propriedades semelhantes. Aqui nesse vídeo a gente não vai esgotar o assunto. Vale a pena, normalmente livros de cálculo, o livro do Stewart, por exemplo, tem apêndices no finalzinho, nas últimas páginas, com resumos muito bons de logaritmos, de trigonometria, e eu acho que vale a pena dar uma olhada. Vamos voltar para o nosso triângulo para ver outra propriedade muito comum. O que acontece se eu somar o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado? Vamos usar as definições que a gente tem e ver o que acontece. O seno é A sobre C. Então ele está ali elevado ao quadrado. Somado com o B sobre C ao quadrado, que é o cosseno. Então fica assim, A ao quadrado sobre C ao quadrado, mais B ao quadrado sobre C ao quadrado. É somar uma fração, as frações têm até o mesmo denominador, não tem nenhuma dificuldade. Fica assim, certo? Agora, olha ali para o triângulo e vê o teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então a gente pode substituir, né? A gente substitui A ao quadrado mais B ao quadrado por C ao quadrado. Só que C ao quadrado sobre C ao quadrado dá igual a 1. E é isso que a gente tem. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1.
Então, aqui está em destaque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso aparece em muitos exercícios de cálculo, então realmente vale a pena ter essa propriedade de cabeça. Aqui a gente não vai ver a lógica por trás da fórmula, vamos só, para ganhar tempo, mostrar a fórmula, mas imagina a situação, você sabe o seno de 30, sabe o seno de 15, sabe também o cosseno de 15 e de 30, mas você quer o seno da soma de 15 mais 30, você quer o seno de 45. Será que existe uma fórmula para o seno de A mais B? É essa fórmula aí. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Para o cosseno tem também uma fórmula um pouco semelhante. Agora sim, o que acontece? É importante, é útil memorizar essas fórmulas. Às vezes numa situação de prova ou de concurso, ou para pensar mais rápido, vir as ideias à mente, é bom que a fórmula já esteja na sua cabeça. As fórmulas são um pouco semelhantes. Então pensa assim, a do seno mistura. O seno multiplica com cosseno de um e de outro. Fica seno A cosseno B cosseno A. E o cosseno é mais arrumadinho. Fica cosseno com cosseno e seno com seno. Porém, na do cosseno, na fórmula do cosseno da soma, aparece essa subtração aí. Então tenta memorizar, vale a pena o esforço de memorização. Seno de A mais B, seno A cosseno B cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno de A cosseno de B, menos seno de A seno de B. Vamos tentar ver quanto é que é o seno de 2A, por exemplo, o dobro de um número. Né? Isso até aparece em alguns exercícios de integrais. É o truque que te salva, às vezes, em alguns exercícios. Bom, eu tenho essa fórmula aí, né? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Só que 2A é A mais A. Então, é só eu substituir B por A. Nesse caso específico, fica seno de A cosseno de A mais seno de A cosseno de A de novo. Ou seja, 2 vezes seno de A cosseno de A. Às vezes a gente expressa isso isolando o seno cosseno, dizendo que o seno de A cosseno de A é igual ao seno de 2A sobre 2. Cosseno. O cosseno do dobro de um ângulo. Mesma ideia, nós temos uma fórmula. 2A igual a A mais A. Então a gente só substitui B por A. Só que cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno ao quadrado de A. A gente vai ter isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. E é essa a fórmula. Pode ser que você se interesse em usar aquela outra propriedade de que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 para ajeitar um pouco mais isso daí. Por exemplo, você pode ter cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então você está tendo ali que o cosseno de 2A é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado. Você pode isolar o seno ao quadrado, enfim, você pode brincar com as propriedades. Essa é a ideia, esse é o espírito da coisa. Essa tabelinha aqui é muito comum, ela já tem o valor do seno, do cosseno e da tangente dos principais ângulos. É muito importante memorizar que o seno de zero é igual a zero. Seno de zero é zero. Seno de zero é zero. Memoriza isso. Também é útil saber que o seno de 90 é 1 e que o cosseno de 180 é menos 1. Outra coisa interessante é saber que a tangente de 90 não é definida. Tangente é seno sobre cosseno, envolve uma divisão por zero. Então, não existe 1 sobre 0. Né? Mas, num caso limite, quando o ângulo está muito perto de 90, essa tangente vai para infinito. Isso aparece também nos cursos de cálculo. Uma outra coisa dos cursos de cálculo
é que a gente usa muito mais o ângulo em radianos. Então é bom se habituar. 30 é π sobre 6. Como é que a gente memoriza? A base é 180 é π. E aí você vai adaptando. Se 180 é π, 90, que é metade de 90, é π sobre 2. 60, que é a terça parte de π, é π sobre 3. E assim vai. Vou aproveitar essa tabelinha aqui para comentar rapidamente sobre essas funções inversas, que também não costumam aparecer muito no ensino médio, mas aparecem às vezes nos cursos de cálculo. E assim, às vezes o aluno não viu no ensino médio e fica meio desconfortável, mas não tem nenhuma dificuldade. O arcosseno de um ângulo, até eu me confundi aqui, o arcosseno de um valor é o ângulo cujo seno é esse valor. Por que está escrito ali que o arcosseno de meio é igual a π sobre 6? Se você olhar para a tabelinha, onde é que está o seno igual a meio? Está ali na linha do 30 graus, né? Que é o π sobre 6 radianos. Então, o arcosseno de meio é o ângulo cujo seno dá meio. Esse ângulo é o 30 graus, é o π sobre 6. Então, o arcocosseno de raiz de 2 sobre 2. Vamos procurar na coluna do cosseno o raiz de 2 sobre 2. Está ali no 45 graus, né? π sobre 4. Então, o arcocosseno de raiz de 2 sobre 2 é π sobre 4. Arcotangente de raiz de 3. A tangente igual a raiz de 3 está ali na linha dos 60 graus. Então, π sobre 3. O conceito é só isso. Mas é uma função inversa, tem mais detalhes. Claro que o seu professor de cálculo vai explorar um pouquinho melhor isso. O detalhe que eu já destaco de imediato é que ela é uma função que tem um domínio limitado. Ela não vai para a reta real toda, não. Então, tem um trechinho ali onde ela vai estar definida. E aqui o círculo de raio 1, círculo unitário, o círculo trigonométrico. Ele é muito útil para fazer uma representação visual imediata do seno e do cosseno de qualquer arco. Esse ângulo θ é aquela bolinha vermelha. Pensar nas coordenadas dessa bolinha vermelha, desse ponto, no eixo vertical já dá o seno direto. A lembrança principal desse círculo trigonométrico é que o raio dele é igual a 1, é o círculo unitário. Esse raio igual a 1 é que é o truque. Por exemplo, o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1, que é o raio. Então ficou só o cateto oposto, que é justamente o que está escrito ali, que o cateto oposto é o seno de θ. Da mesma maneira o cosseno. O cosseno já aparece direto ali no eixo horizontal. Vamos ver alguns ângulos. Por exemplo, a bolinha vermelha é o 0 grau. A altura dessa bolinha é 0, né? Está ali em cima do eixo horizontal. Então, o seno de 0 é 0. A distância dela até a origem, a distância horizontal, ela está marcando o raio inteiro, né? É igual a 1. E aí a gente vai dizer que o cosseno de 0 é 1. A bolinha azul é o ângulo de 90 graus. A altura máxima que o círculo tem, né? Que é o raio 1. Então, o seno, que as alturas são sempre o seno, certo? O seno da bolinha azul é 1. A bolinha azul é 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Bolinha verde, 180 graus, né? Π radianos. Agora a gente foi para o lado de lá. Mas também foi da origem até o máximo que a circunferência permite. Então, em módulo, aquilo é igual a 1. Só que está lá no lado negativo. Por isso que o cosseno de π, né, o cosseno de 180, é menos 1. E essa bolinha verde está sem nenhuma altura, nem está para cima nem para baixo. Ela está no zero, ela está na origem ainda. Então, o seno de 180 é zero. A bolinha laranja 270, mesma ideia. Ali é um seno negativo, menos 1, e o cosseno é zero. Agora vamos pegar aqui uma ideia que também é bem interessante. Peguei de novo ali nosso ângulo θ e marquei com o segmento verde o seno. Mais ou menos aquele é o tamanho do seno. E aqui o cosseno em laranja. O que acontece se a gente espelhar esse ângulo?
com essa retinha pontilhada horizontal. Jogamos lá para o outro lado. Esse arco é o 180 menos θ, porque esse pedacinho aqui é o θ. Então, o que está faltando para completar 180 é θ, né? Então, aquela outra bolinha azul ali da esquerda é 180 menos θ. E o que a gente está vendo visualmente mesmo? Que o seno é o mesmo, é o mesmo segmento verde. Então, a gente pode afirmar que o seno de θ é igual ao seno de 180 menos θ. E o cosseno? O cosseno é esse outro segmento laranja aqui. Só que, pelo espelhamento, é evidente que em módulo é igual, com o detalhe de que agora é negativo. Então, a gente vai dizer que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Isso vira uma propriedade. Seno de 180 menos θ é o seno de θ, e o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Não precisa memorizar exatamente essa fórmula. Pode até memorizar se quiser, mas o importante é entender o jeito de raciocinar, porque com isso você vai conseguir desenvolver várias formas parecidas. Agora, veja como é útil. Se eu quero o seno de 150, já é direto seno de 30. 150 é 180 menos 30. O cosseno de 150 é menos cosseno de 30. Para repetir o raciocínio, agora verticalmente. Você vê que eu marquei ali o ângulo θ, só que dando a marcha ré, né, voltando no círculo, eu tenho menos θ. E o θ e o menos θ, eles têm o mesmo cosseno. Estão um em cima do outro. O quanto a gente andou para a direita é a mesma coisa. Agora, o seno de 1, pelo espelhamento, é o mesmo tamanho do seno do outro, porém negativo. Então você vê que esse raciocínio é uma fábrica de propriedades, né? E às vezes a gente não lembra de tanta propriedade. Se você está numa situação de prova e você precisa, você sente que isso seria um caminho, mas você não lembra as propriedades exatamente, você faz o raciocínio, porque é muito fácil de deduzir. Finalizando o gráfico. A função seno, ela é essa onda, então é uma função cíclica, sobe, desce, e fica sempre entre menos 1 e 1. O fato da função seno ser limitada entre menos 1 e 1 aparece em alguns exercícios, principalmente de limite. Então, é uma coisa útil de você sempre lembrar, que é uma função limitada. Nunca vai sair disso, entre menos 1 e 1. Outro detalhe da função seno, como o seno de 0 é 0, é que essa ondinha aí ela passa pelo 0, 0, certo? Então, a função seno corta o plano cartesiano na origem. Você percebe que a função cosseno parece que eu só desloquei um pouquinho a função seno para a esquerda, né? Ou para a direita, não sei como é que foi a sua ilusão visual. Mas na verdade eu não desloquei nada não, eu gerei a função toda de novo. A função cosseno ela é assim, ela é um deslocamento da função seno. Também limitada entre menos 1 e 1. O que vai ter de diferente é que agora ela não passa pelo 0, 0. O cosseno de 0 é 1. É muito comum confundir uma com a outra. Tá? Então, para não confundir, tenta sempre lembrar que o seno de 0 é 0. Essa função deixa clara a natureza cíclica das funções trigonométricas. Também tem a função tangente, a função cotangente. Também não vou explorar aqui as outras. Mas também faz parte da revisão você ter uma boa noção de como são os gráficos dessas funções. Também recomendo, vale a pena uma revisão. Obrigado por assistir o vídeo do projeto Cálculo ao seu alcance. Recomendo que dê uma olhada nos apêndices dos livros de cálculo, que costumam ter resumos bem objetivos e bons sobre esse assunto.